Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos juntos hoje meditar no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 18 a 30, onde Jesus aponta o seu traidor. E diz assim: Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Queridos, depois da ceia, da Páscoa, Jesus lavou os pés dos apóstolos e disse que Judas o trairia. Apesar de essa última semana de Jesus, desse seu ministério aqui na terra, ter sido uma semana bastante atribulada, bastante apertada, confusa, cheia de acontecimentos, Jesus ainda assim ele centralizou os seus ensinamentos aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele centralizou tudo isso na obediência, no serviço, no amor. Jesus deu uma lição tremenda de humildade para eles quando ele lavou os pés dos discípulos. Esta é uma das lições mais lindas que Jesus deixa para nós. E isso tudo Jesus deixou ali naquela última ceia ali, mostrou isso para os discípulos. Então todos esses atributos que marcaram a vida de Jesus certamente iriam marcar também a vida dos seus discípulos e certamente marcam também a nossa vida, nossas vidas, porque nós fomos alcançados com essas verdades, com esses ensinamentos de Jesus. Então, depois de Jesus ensinar todas essas coisas para os seus apóstolos, né, que eles seriam mais felizes, obviamente, se servissem uns aos outros, servissem ao próximo. Jesus disse que um deles iria traí-lo, né? E quando João perguntou quem o trairia, Jesus revelou que seria um dos apóstolos e aquele que molhasse o pão junto com ele. E Judas assim fez. E o que nós podemos aprender então com essa traição de Judas? Ele estava ali sentadinho do lado de Jesus, mas ele traiu Jesus. A lição que nós tiramos é que nós devemos resistir ao diabo.
porque mesmo quem é muito próximo de Jesus, como nós somos, muitas vezes nós podemos ser tentados pelo diabo, tentados para que façamos algum pecado, cometamos algum pecado. E nós precisamos lutar contra essa tentação. E nós temos que escolher a fidelidade a Jesus. Me vem à cabeça aquele versículo lá de Tiago 4, que diz que nós temos que obedecer a Deus e enfrentar e resistir o diabo, né? E ele vai fugir de nós. Então nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós vemos ali que Satanás tomou conta de Judas, e Judas já intentava em seu coração em trair Jesus, porque ele vendeu, né, essa traição. Ele recebeu dinheiro por isso e ele começou a maquinar esse mal na sua mente e no seu coração, até chegar ao ponto de executar. E assim é na nossa vida. Se nós começamos a pensar em alguma coisa, executar, pensando, maquinando, elaborando, planejando um pecado, nós certamente vamos chegar à execução disso. E quando nós pecamos, o que acontece? Vem a culpa sobre nós, e essa culpa, ela é destrutiva. Nós vemos que Judas se sentiu culpado ou condenado, sei lá o que passou na cabeça de Judas, deve ter ficado maluco, né? Porque depois dessa traição, ele acabou cometendo suicídio. E porque ele se sentiu extremamente culpado. E é isso que acontece quando nós damos lado ao diabo. O diabo vem, nos tenta, e nós podemos cair na tentação e pecar. E esse pecado nos afasta de Jesus, nos afasta de Deus. Faz com que nos sintamos culpados e sujos e vamos nos afastando cada vez mais do Senhor, cada vez mais do Senhor. Então, que nós possamos aprender com essa passagem de hoje, possamos aprender que nós temos que estar sempre diante da verdade, diante do Senhor Jesus, buscando sempre a verdade. Nós não podemos dar lado ao diabo, nós não podemos dar lado às tentações para que a gente venha pecar e esse pecado nos afaste do Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado por esse ensinamento da Tua Palavra, onde nós vemos que às vezes até podemos andar junto contigo, mas se nós não resistirmos ao diabo, não negarmos essas coisas dia a dia, nós podemos, infelizmente, sucumbir e nos afastar de Ti. Mas peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente habite no meu coração e no coração de todos os meus irmãos que me ouvem nessa manhã. E que assim possamos nos afastar do pecado, que possamos resistir ao diabo, e a Tua palavra garante que ele fugirá de nós. Este é o escape que o Senhor nos dá, este é o livramento que o Senhor nos dá. Porque o Senhor ali na cruz, depois de ter sido traído, o Senhor sofreu toda foi para o Calvário e sofreu todas as dores e foi até a morte de cruz, onde nós temos a nossa redenção, a nossa libertação através da sua ressurreição. Muito obrigado, Jesus, nos ajuda, nos sustenta a andarmos olhando para o Senhor, pois o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa esperança. Tu és a nossa salvação, o nosso Redentor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te abençoo hoje no nome de Jesus, meu irmão.
Eu sou a pastora Isabel Iede, da 47 IEQ, e te esperamos amanhã novamente para mais uma meditação no Evangelho de João. Um beijo no seu coração, bom dia.